Infidelidade. Temática tão polêmica, controversa, que a Carol Almeida me chamou para conversar com você sobre isso, trazendo um outro ponto de vista. Ela lançou uma enquete, né? Você perdoaria uma infidelidade, uma traição? E eu imagino que, em massa, as pessoas vão prontamente responder que não. E vão ser veementes nas suas argumentações de por que não. Digo para vocês que essa é uma resposta automática. A nossa resposta mais honesta deveria ser eu não sei. Porque, a bem da verdade, ninguém sabe como vai reagir a uma situação dessas. É claro que é uma temática complicada. Dentro da nossa cultura, onde um relacionamento conjugal pressupõe exclusividade afetiva e sexual, é um descumprimento de contrato. É realmente algo que precisa ser olhado e algo que vai exigir um grande movimento de reparação. Ninguém quer passar por isso e é uma das dinâmicas mais disfuncionais nos relacionamentos de casal. E por isso, sim, vai gerar mobilização. Mas é perigoso se a gente começa a enxergar isso apenas pelos óculos da moral, olhando para a infidelidade só na lógica do certo e errado. Em relacionamentos humanos, essa lógica binária não funciona. A complexidade de uma relação de casal não nos permite ser tão reducionistas. Em mais de 15 anos atendendo pessoas, atendendo casais, eu comecei a olhar de um jeito muito diferente para a infidelidade. E perceber que ela nada mais é do que um sintoma, um alerta de que algo muito disfuncional está acontecendo na relação do casal. E é assim que ela precisa ser encarada pela gente, como um outdoor dizendo pare, as coisas não vão bem. E sim, o ato de trair é responsabilidade daquele que vai lá e faz. Mas o buraco aonde coube essa terceira pessoa foi cavado a 4 mãos. Eu nunca vi uma situação onde alguém era a vítima e o outro um mero agressor. Até porque eu não acredito que isso seja possível numa relação de adultos. Sempre na dinâmica dessa relação havia um equilíbrio aonde outras infidelidades, outras traições já estavam acontecendo. Claro que o descumprimento claro do contrato, que é socialmente aceito, que é de exclusividade, choca. Mas que tantas outras infidelidades, que hoje tantas outras traições já podem estar vindo acontecendo nesse relacionamento. Será que quando eu coloco o meu trabalho na frente do meu relacionamento, será que quando eu dedico total atenção ao meu filho e negligencio aspectos de afeto e de sexualidade, isso também não é traição? Será que quando eu escondo aonde eu invisto o meu dinheiro, minto sobre a fatura do cartão de crédito, desvio recursos da família para as minhas coisas sem que isso seja um combinado, isso também não é uma infidelidade? Em todas as vezes que eu tratei um casal, ficava bem claro aonde esse desequilíbrio tinha começado. E era de ambos a responsabilidade dessa relação não estar bem. Não estou dizendo que isso justifica a infidelidade. Eu estou dizendo que essa dinâmica simplesmente mostra que há muito mais coisas envolvidas quando se trata de um casal do que a gente que está de fora pode supor. E, portanto, cada casal vai ter o seu próprio jeito de olhar para isso e o seu próprio jeito de equilibrar as contas. E olha, quando eu penso em perdoar uma traição, acho que mobiliza muitos sentimentos. Para mim, a palavra perdão me dá um tremendo ranço, porque eu acredito que não seja uma habilidade que nós, humanos, sejamos tão capazes assim de exercitar. Não acredito que a gente consiga passar por isso em brancas nuvens, sem que isso gere consequências reais na relação. Quem perdoa e realmente deixa isso barato, termina também com as chances dessa relação crescer. E na grande maioria das vezes, quem diz que perdoa, na verdade, só vai cobrar essa conta de um jeito bem picadinho, transformando a vida do outro num inferno, voltando nesse assunto tantas quantas vezes, toda vez que se sentir cobrado e atacado, lembra desse pecado do outro e acaba virando um inferno nas relações de casal. Então, não acredito que sejamos capazes de perdoar uma infidelidade. Acho que quando ela acontece, ela precisa ser olhada, ela precisa ser encarada de frente, ela precisa que cada um tome o cunhão da sua responsabilidade nessa situação, precisam se rever os contratos, precisa se ver as necessidades de cada um e às vezes precisa de um troco. Não estou falando que a pessoa tem que trair de volta, isso seria vingança e realmente, quando vai para esse lado, poucas chances a relação tem. Mas sim de achar uma forma, um movimento de reparação, de fazer algo para o outro que possa equilibrar.
Se alguém se arroga muita importância de ter passado por isso e de ter magnanimamente perdoado, a relação perde o equilíbrio e certamente esse casal não vai conseguir mais se conectar. Então, olhar para a traição como algo dinâmico, humano, que quem trai não tem muitas vezes a intenção, o traído não teve a intenção de criar o buraco, que é algo que uma dinâmica que acontece na relação e que precisa de ajuda e não de julgamento, me parece ser um bom caminho. Não adianta a gente fazer uma prerrogativa apenas moral de certo e errado. Precisamos ampliar o nosso olhar com relação a isso. E saber que a gente só vai ter a resposta para essa enquete de como a gente reage, que a minha pergunta seria um pouco diferente. Como a gente reagiria a uma traição somente quando a gente realmente passar por isso. E eu desejo que os casais possam equilibrar as contas e melhorar os seus contratos e falar das suas necessidades para não precisar passar por essa tão dolorosa experiência.